O filme sobre Robert Oppenheimer já está lançado no Brasil e tem muita gente correndo para os cinemas para ver esse lançamento, que é um dos mais esperados do ano de 2023. Mas não é só isso, não é só a questão cinematográfica que nós temos aí de relevante nessa grande obra cinematográfica do Nolan. Muitas questões filosóficas também estão ali inseridas no filme. Então aqui neste vídeo a gente separou 3 grandes questões da filosofia para você que já viu ou ainda vai ver, ficar de olho e entender ali melhor o que se passa na história de Oppenheimer, esse químico físico tão importante no século XX. Então você vai conseguir aí entender melhor toda a história que se passa, tendo esses 3 problemas filosóficos em mente. E são problemas ali que estão presentes no filme, tanto no filme como na biografia também do Robert Oppenheimer, ok? Enfim, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o canal A Filosofia Explica, um canal dedicado a te explicar a filosofia sempre de um jeito claro e descontraído. Então vamos lá para esses 3 problemas filosóficos que eu separei aqui. Antes de falar dos 3, eu já vou até explicar uma coisinha inicial. O filme do Nolan, Oppenheimer, esse é o nome do filme, Oppenheimer, né? Que é o nome, obviamente, desse químico de formação e físico, extremamente conhecido como um físico, responsável pela bomba nuclear, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. O filme ele é baseado numa biografia que foi lançada aqui no Brasil este ano, de nome American Prometheus, em inglês, e aqui no Brasil realmente não me recordo, acho que é Oppenheimer, o apogeu, o declínio do Prometeu americano, alguma coisa assim, mas em inglês a biografia do Bird e do Shervin, eu sempre esqueço o primeiro nome, eu tive até que anotar, do Kay Bird e do Martin Shervin, se chama American Prometheus. E o que é Prometeu aqui? Prometeu é um personagem, para quem gosta de mitologia grega, já deve saber. Prometeu é aquele personagem da mitologia grega que rouba o fogo dos deuses e dá aos seres humanos. Rapidinho aqui para você se interessar aí pela mitologia, bem rápida. Vou aqui explicar para você entender qual é essa comparação do Oppenheimer com Prometeu, por que ele é o Prometeu americano, Prometeu, esse personagem da mitologia. Prometeu, então, era aquele que dá o poder do fogo aos seres humanos para que eles consigam viver na humanidade. Só que, obviamente, o Prometeu ele vai ser punido pelos deuses. Punido pelos deuses. Então, veja que na mitologia grega, Prometeu ele é esse personagem dúbio. Dúbio. Por que ele é dúbio? Porque ele salva a humanidade, ao mesmo tempo que ele também sofre as consequências dos deuses, da punição dos deuses. Então ele tem essa dubiedade, esse caráter dual aí, que obviamente também vai ser encontrado no personagem obviamente no personagem e no personagem do filme, também no personagem real do Robert Oppenheimer, esse personagem central na construção da bomba atômica, né, de todo o projeto Trinity ali, né, enfim. E você vai poder perceber isso em todo o filme, inclusive do Nolan, ou em toda a leitura da biografia do Oppenheimer. Ele realmente tem esse caráter, por hora ele é responsável pela bomba atômica, tem hora que ele também se sente triste pelas suas consequências catastróficas ali, obviamente da implicação da bomba, a hora ele dá de ombro, ele realmente é muito dúbio, então por isso que tem essa ideia do Prometeu. Mas esse não é um dos 3 pontos que eu selecionei aqui, não. Isso é só para te dar aí um gostinho filosófico. Mas vamos então aqui para o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu queria mencionar, então vamos para o tópico 1, para você já ficar de olho e não observar ali no filme, não ler o filme de forma equivocada, é o seguinte. O filme, ele desfaz um mito muito comum que muitas pessoas têm, que é o mito do gênio. Mito do gênio. Normalmente ele é entendido assim como mito do gênio. E o que seria esse mito do gênio ou da genialidade? Muito presente, por sinal, no meio científico, mas também no meio artístico e filosófico. E eu confesso que durante muito tempo esse mito, eu acreditei nesse mito. É um mito que muitas pessoas carregam, que é o seguinte. Muitas pessoas acham que uma pessoa, ela é carregada por um espírito genial no seguinte sentido. A pessoa pode nascer em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, que ela vai ser meio que abençoada por uma genialidade e vai escrever um tratado filosófico, vai ter uma grande descoberta científica. E olha,
o filme, não sei se ele deixa isso ou não claro, se você depende aí do seu olhar, a biografia isso fica mais claro, mas olha, um grande cientista, assim como um grande filósofo, esse gênio, essa genialidade, ela não nasce do nada. Por isso eu não estou entendendo. Vou ser mais direto no que eu quero dizer. É uma visão ilusória você achar, por exemplo, que um Einstein, por exemplo, para não falar do Oppenheimer só aqui, o Einstein ele é um gênio porque ele nasceu com essa genialidade. Não, o Einstein não só estudou muito e tudo mais, mas ele estava cercado por pessoas e teve condições para pensar a relatividade. Oppenheimer também. Oppenheimer não era só dotado de grande inteligência. Ele não era só uma pessoa brilhante. Ele tinha dinheiro, obviamente foi estudando e teve recursos para estudar. Ele era filho de imigrantes alemães, nascido em Nova York, de uma família com muito dinheiro. Então ele teve recursos para estudar, muito envolvido com arte e esse envolvimento com a ciência, com a filosofia. Vou falar isso também lá no final desse vídeo. Com a filosofia, com a arte e com os estudos, permitindo a ele um alto grau de instrução desde criança. E ele teve contato com o meio acadêmico e científico desde novo, desde criança. E isso, obviamente, permitiu florescer nele essa genialidade. Então, aqui a gente desfaz essa ideia do mito do gênio. O que é esse mito do gênio? Que, não, o Oppenheimer era um cara que nasceu e foi sempre o gênio. Não, olha, não só o Oppenheimer, mas nenhum gênio, seja Einstein, Oppenheimer, Newton, Platão, Sócrates, qualquer filósofo, qualquer cientista, nenhum deles nasce do nada. Essas pessoas, elas nascem em um contexto específico. Então é óbvio que o Oppenheimer ele tem muito mérito, pessoalmente falando, o filme mostra isso. Ele é um personagem muito interessante, mas é bom a gente separar isso até para não ter uma visão errada. Ele não é uma pessoa que nasce simplesmente com um dom. Ele, óbvio, ele tem muito mérito pessoal, mas ele também, esse gênio, essa genialidade, ela foi galgada, né, por um contexto que favoreceu. Então isso é muito importante, porque senão a gente acaba achando que é algo que... Pense aqui comigo. Se a gente acha que é um mero gênio, não nasceu com ele, isso é até uma coisa triste e a gente acaba desmerecendo a pessoa. Desmerece o esforço do próprio Oppenheimer. É claro que ele era um gênio, mas teve muito esforço dele também. Né? Não foi só algo que nasceu com ele. Teve uma questão cultural ali. Ele foi incentivado desde criança. Ele estava aproximado. Ele teve condições sociais favoráveis. Isso é importante para a gente desmascarar essa ideia de um mito do gênio, que a pessoa nasceu ali genial. Não, ele estava num contexto ali que favoreceu a ele criar não só essa genialidade científica, mas também criar a bomba atômica. Criar a bomba atômica que a gente vai ver depois, ok? Muito bem, dito isso, esse é o primeiro mito que a gente precisa desfazer para entender essa figura do Oppenheimer. Agora a gente vai no segundo problema, que eu acho mais interessante. E o filme, acho que essa é a grande sacada do filme. E você vai poder notar, inclusive o filme não responde. Vou dar um breve spoiler aqui, hein? O filme não responde. O Oppenheimer, ele é o mocinho ou ele é o vilão? Nós temos esse problema, que esse é o segundo problema filosófico, que é a visão maniqueísta das coisas. Felício, o que é a visão maniqueísta? Se você não sabe, vou até deixar um card aqui para você conhecer um pouco dessa filosofia, chamado maniqueísmo. Maniqueísmo é essa visão de mundo que vê tudo como se fosse o bem contra o mal, uma luta do bem contra o mal. E o filme Oppenheimer mostra muito pra gente que o mundo é muito mais do que essa polaridade do bem contra o mal. E o Oppenheimer, ele mesmo é uma figura que você termina o filme e você não sabe muito bem em qual caixinha você coloca ele. Ele é um personagem culpado, ele é inocente, porque o mundo não é enquadrado, a complexidade do mundo, das relações científico-políticas são muito complexas para você colocar só em duas caixas. Então ele é um personagem complexo, mas não é só ele. As relações humanas são muito complexas para a gente simplesmente enquadrá-las entre bem e mal. Bem e mal. Essa é uma visão extremamente maniqueísta. Então se você espera que ao final do filme o diretor, o Christopher Nolan, vai responder e dizer, olha,
o Oppenheimer é o mocinho, o Oppenheimer é o vilão, ele é o mocinho que salva o mundo dos nazistas, ou ele é o vilão que destrói e cria a bomba atômica? Olha, não tem essa resposta no filme. E eu acho muito bom não ter. Eu acho muito bom não ter, porque realmente nunca vai ter. Nunca, essa resposta ela nunca existirá. Nunca existirá. Porque o mundo não é feito para ter respostas do bem contra o mal, porque existem 1 milhão de outras possibilidades de leitura da história humana, para além dessa maniqueísta. Então, isso é um ponto filosófico extremamente interessante que o Nolan, o diretor do filme, joga de forma interessantíssima, que é ir para além daquela visão costumeira de Hollywood que a gente tem de colocar uma história de mocinhos contra vilões. Então, o filme e o diretor do filme coloca a história para além dessa visão maniqueísta. Coloca ali o Oppenheimer, o criador da bomba atômica, do projeto da bomba atômica, como alguém que está para além dessa dicotomia entre bem e mal, dessa luta do bem contra o mal. Ali é toda uma relação complexa. Então, esse é o segundo ponto filosófico que merece atenção. Então, se você vai ver o filme, fique atento nisso. O filme não segue essa lógica maniqueísta da luta do bem contra o mal. E isso é um ponto muito legal do filme. Por fim, uma questão agora, a terceira questão que eu queria mencionar, que é uma questão muito interessante, e aí envolve diretamente essa área que muita gente gosta, chamada filosofia da ciência. E a gente pode, inclusive, dedicar aqui vários livros que tratam exatamente, por exemplo, a estrutura das revoluções científicas, do Thomas Kuhn, ou Contra o Método, do Paul Feyerabend. Todos os links aqui também na descrição desse vídeo, livros para vocês que quiserem se interessarem por área da filosofia da ciência. Por fim, o terceiro tema que eu vou dizer indicando esses livros é: o filme mostra com clareza que não existe esse papo de neutralidade da ciência, nem no discurso científico e nem na feitura da ciência. Mas o que é isso, Felício? Como assim a ciência não é neutra? Olha, a ciência não é neutra, sobretudo a partir do século XX, mas durante toda a história, porque ela precisa, sobretudo e cada vez mais, de financiamento. E esse financiamento, ele não é dado por pessoas que não têm interesses, né? Seja por recursos privados, por exemplo, as indústrias farmacêuticas, quando elas financiam pesquisas, elas têm interesse. Elas têm interesse. Então elas têm interesses, inclusive, nos resultados. Por isso que muita gente questiona, por exemplo, é interessante para a indústria farmacêutica achar a cura para a AIDS? Talvez não, porque elas são as que mais faturam com a AIDS, porque vendem os coquetéis. É interessante, por exemplo, para os Estados Unidos desenvolver muito e muito em pesquisas bélicas, no desenvolvimento de armas. Então veja, o conhecimento em geral, o conhecimento científico, ele não é neutro, porque o desenvolvimento da ciência possui interesses. Talvez não o cientista em si, mas enfim, até o cientista em si também possui interesses. Mas sobretudo o financiamento, ele tem um interesse ali. Talvez você, cientista, possa não ter ou não compartilhar desse interesse. Você possa ali, você como cientista, querer única e exclusivamente o conhecimento. Visar única e exclusivamente o conhecimento. Mas quem financia sua pesquisa está com o olho em outra coisa. Então o filme ele traz à tona essa questão que é interessantíssima da filosofia da ciência. Afinal, a ciência é neutra ou não é? É neutra ou não é? Bom, a atividade científica, a feitura da ciência mostra-se cada vez mais como algo que tem sim interesses, né? Sobretudo de quem patrocina, ali no caso os Estados Unidos patrocinando o projeto da bomba atômica. Enfim, são três questões aí interessantíssimas presentes no filme. E vou ainda deixar uma última, um adendo, né? Já deixei uma no primeiro, um spoilerzinho no primeiro do Prometheus, e vou deixar não é um spoiler, mas um aperitivo final, para além dessas três, que é o seguinte: o Oppenheimer, como o filme mostra, em algumas passagens, na biografia escrita isso é muito nítido, o Oppenheimer, ele lia muita filosofia, muito pensamento oriental, ele lia muito Gita, o livro sagrado, Bhagavad Gita, mas lia também filosofia grega, gostava muito de arte, e mostra que essa visão de cientificismo, que renega essa filosofia como pensamento desnecessário, isso é muito ultrapassado, é uma visão muito simplista. Então Oppenheimer também tem essa coisa muito legal e muito bacana de ver que, olha,
a ciência só e somente ela ficar fechadinha, ela é cega. Tanto que quando ele vai desenvolver o seu projeto, ele chama artistas e filósofos para integrarem o projeto, porque ele sabia que isso era necessário. Então fica aí também um último ponto, né, que a gente pode aprender com todo o filme, com a história do Oppenheimer, como que a ciência ela não preenche toda o ser humano, né? Toda a necessidade humana, e nem por Oppenheimer. O Oppenheimer era mais um exemplo disso, embora ele não fosse ali buscar na religião, porque muitas pessoas ele procurava sua espiritualidade na literatura, na arte, em conhecimentos orientais, hinduístas, né, por exemplo. Enfim, tá aí um movimento de interesse. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. E se você tiver interesses por conhecimentos e vídeos assim, já se inscreva no canal, pois toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. É isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.